Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Hoje a gente vai apresentar mais um problema bem interessante. É um problema um pouco inusitado da maneira como a gente vai transformar ele num problema de grafo, tá? Que consiste no seguinte: você considera um conjunto com 9 segmentos, tá? Então você tem 9 segmentos. E aí a pergunta é a seguinte: será que eu consigo, nesse conjunto, fazer com que cada segmento desse conjunto intersecte exatamente 3 outros segmentos desse conjunto? Tá? Fica um monte desse conjunto, mas tá bom. Cada linha, cada segmento tem que cortar exatamente 3 outros segmentos do conjunto considerado no início. Será que isso é possível? Será que não? Tá? Claro, a gente vai seguir a mesma linha que a gente tem seguido nos exercícios das aulas anteriores. Tá? Então a gente vai usar o mesmo recurso que a gente já tem usado de contagem dos graus dos vértices. Tá? E o que tem de inusitado nesse problema é que é o seguinte: quando eu for transpor essa situação para uma modelagem por grafos, tá? Cada segmento não vai ser considerado uma aresta. Tá? Na verdade, cada segmento vai ser considerado um vértice. E aí eu vou ligar 2 vértices, tá? Eu ligo um vértice ao outro, se o segmento representado pelo primeiro vértice for intersectar o segmento representado pelo segundo vértice. Tá? Então, digamos que eu tenha um segmento, que é o segmento A. Esse segmento A, ele, na verdade, vai ser representado pelo vértice A. Tá? E aí, ó, aqui está um segmento B, que vai ser representado por outro vértice B. E aqui está outro segmento C, que vai ser representado por um vértice C. Tá? Então, nessa situação aqui, eu vou ligar o A ao B, porque existe interseção entre os segmentos A e B. Mas não vou ligar o A ao C, porque eles dois não se cortam. Tá certo? Essa vai ser a modelagem. E, lembrando da nossa pergunta, eu quero saber se eu consigo fazer com que cada segmento, ou seja, cada um desses meus vértices do grafo, tá? Cada segmento intersecte exatamente 3 outros segmentos do conjunto considerado. Em outras palavras, eu quero que do vértice A saia uma para o B, uma para um outro, sei lá, um D qualquer aqui, e para um outro E aqui. Tá? Mas mais do que isso, eu quero que isso aconteça para todos os vértices. Tá? Ou seja, todos os segmentos vão intersectar exatamente 3 outros segmentos do conjunto. Será que eu consigo fazer isso? Bom, a gente vai usar a metodologia que a gente tem usado nos últimos exercícios. Eu vou fazer a contagem dos graus, vou somar os graus de todo mundo e dizer que isso vai ter que dar o dobro do número de arestas. No nosso problema, a gente tem um conjunto com 9 segmentos. Cada segmento vai se transformar quando a gente fizer a nossa modelagem por grafo, cada segmento vai se transformar em um vértice. Tá? Então, se eu tenho 9 segmentos, eu vou ter 9 vértices. Então, eu vou ter que fazer grau do vértice 1 mais grau do vértice 2 mais grau do vértice 9 tem que dar igual a 2 vezes o número de arestas. Tá? Só que o que está sendo pedido é que cada segmento, tá, de cada vértice meu, parta exatamente 3 arestas do meu grafo. Portanto, o grau de cada um deles, tá? O grau desse vai ser 3, o grau desse vai ser 3, até que o grau do último vai ser 3. Então, essa soma aqui vai ser 3 mais 3 mais 3, 9 vezes, tá? 9 parcelas iguais a 3. Ou seja, eu vou ter 3 vezes 9 igual ao dobro do número de arestas. Tá? E aqui a gente já está com um problema, né? Porque o número de arestas tem que ser um número inteiro. Tá? E aí, 2 vezes um número inteiro vai dar um número ímpar. Ou seja, isso não é possível. Tá certo?
Bom, o resultado desse exercício ele é interessante porque ele me diz que aquela situação que havia sido proposta no enunciado não é possível, tá? Então, eu não consigo atender as condições que haviam sido colocadas no enunciado, tá? O teorema que a gente está usando para embasar isso, para afirmar categoricamente que isso não existe, diz o seguinte, que se eu pegar o grau do vértice 1, mais o grau do vértice 2, mais o grau do vértice 3, e assim por diante, até o grau do último vértice, que eu vou chamar de vértice N, tá? Isso tem que dar 2A. A gente usou o fato de que todo mundo tinha o mesmo vértice, tinha o mesmo grau. Todos os vértices tinham o mesmo grau. Aí era um pouco mais fácil porque essa soma passava a ser o número de vértices vezes o grau de cada um deles, tá? Mas a gente vai tentar ir um pouco além disso, tá certo? Porque sempre que eu tiver essa soma resultando num número ímpar, a situação descrita pelo grafo que eu inventei aí, nesse caso, tá? Não é possível, porque eu nunca vou poder ter uma soma ímpar, tá? Igual a um resultado que é par, tá certo? Então, vamos tentar fazer da seguinte forma. Eu vou separar essas parcelas em dois grupos. Um grupo de parcelas que são ímpares, ou seja, dos vértices que são ímpares, dos vértices que têm grau ímpar, tá? E um outro grupo de parcelas que é dos vértices que têm grau par. Tá? Então, digamos que eu tenha, sei lá, eu vou chamar de par 1 mais par 2 mais par K. Essas são as parcelas pares disso daqui. Bom, essa soma é ótima, né? Porque par mais par mais par mais par mais par sempre vai dar par. Tá? O meu problema, na verdade, é quando eu coloco um ímpar na situação. Tá? E aí eu vou pegar essa soma, que não me causa problema nenhum, porque esse resultado dá par, e somar com um outro grupo de parcelas, que são os vértices que têm grau ímpar. Então eu vou chamar esses de I1, I2 mais IS. Tá? Então eu tenho S parcelas, que são graus dos vértices, né? E esses graus são ímpares. Tá? O que vai acontecer com essa soma? Bom, como eu falei, esse total aqui, né, essa soma, vai dar par. Tá? Então tudo está dependendo da quantidade de vértices de grau ímpar. Tá? Quer dizer, a situação vai ser possível ou não, tá? Melhor, eu vou poder garantir que é impossível se essa soma der ímpar. Porque se essa soma der ímpar, como aqui dá par, par mais ímpar dá ímpar, e aí eu garanto que não dá para fazer. Tá? Então, são duas possibilidades. Ou essa quantidade é par, e aí se essa quantidade for par, o que eu posso fazer é agrupar essas parcelas de 2 em 2. Por quê? A soma de um ímpar com um ímpar vai dar par. Tá? E como a quantidade aqui é par, eu consigo fazer os grupos de 2 em 2 aqui, e aí cada um desses totais vai ser par, e portanto a soma inteira vai ser par. Por outro lado, se eu tiver uma quantidade ímpar de parcelas ímpares aqui, tá? Eu já tenho como garantir que o que eu gostaria que acontecesse não vai acontecer. Por quê? Eu novamente vou agrupar de 2 em 2, mas como essa quantidade é ímpar, tá? Vai sempre sobrar uma parcela ímpar. E a soma de todas as outras vai dar par, somada com essa parcela ímpar, o resultado todo vai ser ímpar. E aí no fim eu vou ter isso é par, isso é ímpar. Essa soma necessariamente vai dar ímpar. Tá? Traduzindo isso para a nossa teoria dos grafos, tá? O enunciado é o seguinte. Se eu tenho uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar, esse grafo não pode existir. Ou,
para que o grafo possa existir, tá, a quantidade de vértices de grau ímpar deve ser par. Tá? E esse é o resultado que a gente vai guardar para resolver mais exercícios. Tá certo? Bom, só para dar ênfase a esse resultado aí, que é um resultado bem importante, tá? Vamos fazer o seguinte, eu escrevi aqui o enunciado, tá, do teorema, que diz que em qualquer grafo, o número de vértices de grau ímpar tem que ser par, é par. Tá? Como é que eu usaria isso para resolver o meu exercício que eu propus no começo da aula? Bom, o que a gente viu era que cada segmento ia representar um vértice, e de cada vértice ia partir uma aresta para outro segmento se eles se intersectassem, tá? Se houvesse interseção entre eles. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, como cada segmento virou um vértice, tá? O grau desse segmento vai ser a quantidade de segmentos que ele intersecta, ou seja, o grau de cada um dos vértices vai ser 3. Tá? E todos os vértices têm que ter esse grau 3, mas 3 é ímpar. E a quantidade de vértices que a gente tem é 9, que também é um número ímpar. Tá? Portanto, o meu grafo nunca vai poder, isso nunca vai poder ser representado por um grafo que exista de verdade, porque isso contraria o enunciado do teorema que a gente acabou de ver. Tá? A quantidade de vértices de grau ímpar deve ser par. Como a quantidade de vértices de grau ímpar, nesse caso, é 9, que é ímpar, tá? Esse grafo simplesmente não existe. Tá? E é muito mais simples de você chegar e resolver os seus exercícios aí, que podem vir futuramente. Tá bom? Então é isso aí, até a próxima.